Shalomenu, Adonai Eloheinu, Vestachavu. Bicurim, Primícias e Shavuot, Pentecostes. O mundo que Deus havia criado sofrera um choque que abalou toda a criação perfeita. O pecado havia se consumado na jovem terra e a realidade nunca mais seria a mesma. Os primeiros seres humanos deste planeta afastaram-se de Deus, delegaram a autoridade deste mundo ao rebelde, algo estranho e desolador havia acontecido em seus corações, algo profundamente arraigado em seu ser trouxera inimizade para com aquele que deveria ser seu melhor amigo. O eu havia ocupado o lugar que pertencia somente a Deus, a intenção de seu coração tornara-se numa pretensa independência dele, inimizade, medo e culpa ocuparam o lugar da alegria e felicidade. O coração do homem tornara-se vazio, havia pecado e estava destituído da glória de Deus. Logo após a queda, o Criador fizera uma aliança com a humanidade. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 13:15, e este ato venceria a serpente, mas, no processo o filho do homem seria morto. Esta aliança, Berit, usada 286 vezes na Bíblia hebraica, enfatiza a livre iniciativa de Deus em buscar a humanidade, isto é, graça. O próprio Criador fizera o primeiro sacrifício apontando para o Messias que viria, e vestira com a pele do holocausto, a ausência da glória de Deus em Adão e Eva, Gênesis 13:21, e Apocalipse 13 versículo 8. Na sequência é descrito que Abel sacrificou, em seguida Noé sacrificou, seguido de Abraão e Jacó. Após séculos de escravidão, por ocasião da libertação do povo do Egito, Moisés sacrificou. No sétimo passo, quando chegaram ao Monte Sinai, Deus disse: "E me farão um santuário e morarei entre eles. E conforme tudo o que eu te mostrar como modelo para o tabernáculo e como modelo para seus objetos, exatamente assim fareis." Shemot, Êxodo 25, 8 e 9. A revelação havia sido progressiva, havia uma verdade presente em cada geração, e dentro dos desígnios divinos, chegara o momento da sistematização da religião hebreia e organização do povo como uma nação, Israel. O tabernáculo do deserto havia sido construído e estabelecido um sacerdócio organizado, um calendário de eventos e rituais dentro de 7 festas. Entre as 7 festas, o Eterno havia designado 3 festas como festas de santa convocação, festas de peregrinação a Jerusalém e ao templo para as comemorações. 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno teu Deus no lugar que ele escolher. Devarim, Deuteronômio 16 e 16. Séculos se passaram, e o tabernáculo se transformara no templo na cidade de Davi, Jerusalém, no Monte Sião. No entanto, apesar de sua grandeza física e insubstituível papel dentro do plano de Deus para salvar a humanidade, o templo, suas festas e rituais não eram um fim em si mesmos, tanto que a destruição não somente da cidade, mas também do templo fora profetizada por Jesus. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 1 a 3. O cumprimento fatídico desta profecia ocorreu entre os anos de 67 a 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram e destruíram a cidade e o templo. Um grande paradoxo havia sido criado. O templo, o sacerdócio, os sacrifícios e as festas estavam todos conectados entre si, e 3 das festas estavam ligadas a Jerusalém irrevogavelmente. As escrituras sagradas não apresentam instruções para se guardar as festas desassociadas de seu contexto bíblico, ritual, histórico e geográfico. Seu significado era perpétuo, sua prática temporária, algo superior iria ser inaugurado. Na ausência do templo, o judaísmo precisou criar novas tradições para guardar as festas e seus costumes fora de Jerusalém. E passo a passo a tradição dos sábios judeus ocupou o lugar das escrituras sagradas. A nova aliança. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
Aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, uma parábola para a época presente, Hebreus 9, 1 e 9. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Hebreus 10, 1. Porque o Messias entrou no lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para se apresentar agora a nosso favor na presença de Deus. Hebreus 9, 24. Figura do grego upodegma, significando cópia, imitação, rascunho, traçado, representação. Parábola do grego parabolê, significando justaposição, comparação, ilustração. Sombra do grego skia, significando sombra projetada que dá ideia sobre o formato. Cópia do grego antitipa, significando uma representação de um padrão de uma imagem. No processo natural e profético, o eterno Deus de Israel havia em sua infinita sabedoria estabelecido todo um sistema de sacrifícios, rituais, sacerdócio e dias de festas, não como um fim em si mesmo, mas como um meio pedagógico para ensinar como ele lidaria com o pecado do ser humano. O Messias ocuparia o papel principal neste plano da redenção. O judaísmo não é de maneira alguma desprezado, pelo contrário, a salvação vem dos judeus. Festa das Primícias. Bicurim. No mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Seria um sábado cerimonial. No dia imediato ao sábado, trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá. Levítico 23, 5 a 7, 10 a 12. A pedagogia profética divina revelava a cada ano litúrgico que Pêssar, a Páscoa representaria o sacrifício do Messias pelos pecadores. A festa seguinte, Matzá, pães asmos, seria símbolo da vida sem pecado do Messias. E a festa das primícias, Bicurim, que era a apresentação dos primeiros frutos da colheita da terra diante do Eterno, ilustraria a ressurreição do Messias e sua apresentação diante de Deus como um molho ou feixe movido, as primícias dos que dormem. O Machia morreu na sexta-feira à tarde, e descansou no túmulo no sábado. Logo após o sábado o Machia, as primícias, ressuscitou dos mortos e se apresentou ao Pai Celestial. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Mulher, por que choras? Porque levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro. Olha, se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria. Rabone! Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Davi escreveu: Pois ao Sheol não abandonarás a minha alma, nem permitirás que com a corrupção eu me depare. Far-me-ás conhecer a vereda da vida. Em tua presença a alegria se torna plena.
À tua destra, as delícias são eternas. Para que se cumprisse a festas das primícias, quando um feixe da colheita era movido diante de Deus, simbolizando o principal e os primeiros frutos da terra. Jesus rapidamente ascendeu a seu Pai para ouvir de seus lábios que ele aceitara o sacrifício e para receber todo o poder no céu e na terra. Anjos, assemelhando-se a uma nuvem, rodearam o Filho de Deus, e ordenaram que as portas eternas se levantassem, para que o Rei da Glória entrasse. Enquanto Jesus estava com aquele brilhante exército celestial, na presença de Deus, e cercado de glória, não se esquecera dos discípulos sobre a terra, mas de seu Pai recebeu poder, a fim de que pudesse voltar e comunicá-lo a eles no cumprimento da próxima festa, em Shavuot, Pentecostes. No mesmo dia ele voltou e mostrou-se a seus discípulos. Permitiu-lhes então que lhe tocassem, pois tinha ascendido ao Pai e recebera poder. A verdade é que o Messias ressuscitou dos mortos, as primícias dentre os mortos, pois a morte procedeu de um homem, e também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem. O Messias é as primícias. A seguir, os que pertencem ao Messias no tempo de sua vinda, e Coríntios 15, 20-23. E esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vir o Filho e confiar nele tem a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Pentecostes. Contareis para vós, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Levíticos 23 e 15, 16. A partir de Pêssar, a morte do Messias, pães asmos, seu corpo sem o fermento do pecado e bicurim, sua ressurreição, as primícias dos mortos, em seguida devia-se contar 7 semanas a partir da apresentação do molho/feixe movido chegando em Shavuot. Pentecostes também é chamada de Festa das Semanas, Shavuot em hebraico, por causa da contagem do Homer, 7 dias vezes 7 dias igual 49 dias, o 50º dia era o cumprimento da festa. Porém, os judeus também comemoravam a entrega da lei no Monte Sinai, começando no dia marcado ao pôr do sol, especialmente quando aparecia a primeira estrela, para não se ter dúvida que um novo dia já havia começado. Começando ao pôr do sol, faziam uma vigília onde a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés eram estudados, pois se ensina que o povo de Israel cochilara ao pé do monte, daí a necessidade desta vigília, símbolo de atenção ao grande evento da entrega da lei a Moisés. Durante o dia, os 10 mandamentos eram estudados, especialmente os meninos eram ensinados sobre os preceitos do Eterno. No segundo dia a história de Ruth era relatada, tirando lições morais e espirituais, de uma estrangeira que havia aderido ao Deus verdadeiro e a seu povo. E disse Moisés ao povo de Israel: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, isto é, Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Deuteronômio 16, 16. No 50º dia, Pentecostes, a partir do pôr do sol e durante a madrugada toda, se fazia uma vigília e estudo da Torá e a leitura dos 10 mandamentos. E no segundo dia, lia-se a história de Ruth. Era a época do fim da colheita da cevada e início da colheita de trigo. Glad you're here, brother. This way. We must be careful. They're watching us.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oi Jesus! Oi Christos! Oi Jesus! Oi Christos! Sulipa wakama minal maut! Oi Christos! Sulipa wakama minal maut! Crucifixum, resurrectum, quidem, vidi. Sulipa wakalma min al-maut. Yamasha al-Yahud, wa kula sakin al-Quds. Vashkaram shikah wa Yeshu. את המופתים בשמיים ובארץ הטוץ. את המופתים בשמיים ובארץ הטוץ. How can we speak those languages? The Holy Spirit, He is with us. Foi um ato de cima para baixo, cruzando a distância infinita entre Deus e o mundo que Ele criou. Em Shavuot, no Pentecostes, Deus permitiu que sua divindade descesse e inundasse o que é terreno com seu espírito, permitindo que seres humanos se tornassem templos do Deus vivo. Tornaram-se, com o dom do Espírito, testemunhas para Deus e luz entre as nações, pois que sua missão é inundar o mundo com a verdade de Deus. A revelação de Deus é progressiva e cumulativa. As festas do calendário bíblico não eram um fim em si mesmas, mas o recurso profético e pedagógico no qual Deus revelaria todo o seu plano de salvação através do Messias. Pêssar, a Páscoa simboliza a Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Matzá, os pães asmos, simbolizam a Cristo, o pão da vida, sem o fermento do pecado. Bicurim, as primícias, revelam a vitória do Messias sobre a morte, sendo ele as primícias de todos que serão ressuscitados um dia. E Shavuot, Pentecostes, quando o Espírito sela a nova aliança. Os primeiros frutos da humanidade são colhidos. Os discípulos tornam-se testemunhas do amor de Deus. Assim como Ruth foi lembrada, os gentios seriam lembrados e alcançados nos confins. Lehuneranena, lehuneranena, lehuneranena l'Adonai.